Então tá, bora lá. Deixa eu continuar aqui no meu pensamento evolutivo, que agora a gente vai falar sobre as estrelas que brilham na evolução, na biologia. Pai da genética não, Jesus. Hoje eu tô mudando. Pai da evolução. Então, aí o Conde de Buffon, né, fez os primeiros, né, estudos, pensamento evolutivo, que a minha tela não quer ficar grande, agora foi. E aí, o que acontece? Vieram duas estrelinhas que brilham na evolução. É tipo no futebol. A gente teve o Pelé, aqui são esses dois. Então a gente começa com Lamarck. Então, depois desse processo de estudo do Conde de Buffon, só que ele não conseguiu chegar muito num. Como eu vou dizer assim? Um resultado que a comunidade científica queria, né? Ele não chegou nesse resultado que eles queriam. E aí é onde veio, eu vou ler também, que é um nome muito grande. Um professor naturalista e professor de zoologia chamado Jean-Baptiste Pierre, Conde de Lamarck, tá, gente? Cavaleiro de Lamarck. Ele, maravilhoso, criou duas leis. Para de me morder, perdão. Criou duas leis, que eram a lei do uso e do desuso, que é uma lei que demonstrou como que teve as primeiras evoluções, tá? Porque, tipo, teve evolução? Tá, beleza. Mas por que que isso evoluiu? Por que que, sei lá, a girafa aumentou de tamanho? Ou por que que os patos começaram a ter o pezinho deles juntos para ajudar a nadar? Por quê? E aí Lamarck veio com essa linda hipótese que é a lei do uso e do desuso, que é uma lei assim: quanto mais o animal, o ser vivo, usa um membro, mais esse membro vai se desenvolver. Quanto ele menos usa, esse membro vai atrofiar e vai parar de existir. Então, todas as hipóteses evolutivas, eles sempre utilizam principalmente a girafa. Então, o que eles acreditavam? Que a girafa, ela tinha um pescoço mais curto. E aí ela continuou comendo lá as folhinhas dela e tal. Só que as árvores começaram a crescer muito, ou até mesmo as árvores pequenas deixaram de existir, porque era uma grande quantidade de girafas que comia daquela árvore. Aí as girafas começaram a ter que esticar o seu pescoço. E aí, quanto mais elas esticavam, as próximas gerações nasciam com o pescoço um pouquinho maior. E aí, o que aconteceu? As girafas que não se desenvolviam, morriam. Já as outras girafas que começavam a ter esse processo evolutivo continuaram vivas e chegou na girafa do tamanho que a gente conhece hoje em dia, que é uma girafa com pescoço super longo. Peraí, gente, rapidinho. Cadê? Ai, gente, não quer ir. Foi. Então, foi assim que ele comprovou. Até mesmo algumas outras adaptações de alguns outros animais que comprovavam que tinha, por exemplo, do desenvolvimento humano, comprova que nós, seres humanos, possuíamos rabo. Sim, a gente possui um rabo, tipo exatamente como o de um gatinho. A gente tinha um rabo. Só que o que acontece? A gente não tinha função para isso. Aí o que acontece? Ele foi atrofiando, 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 até que hoje em dia nós chamamos ele de cóccix, que é aquele ossinho que fica no final da coluna vertebral, que ele meio que não tem muita função, ele fica meio avulso na coluna, mas, de acordo com a teoria evolutiva, aquilo lá era o início de um rabo que os seres primitivos humanos possuíam. Só para vocês terem uma ideia. Como diz, né, a hipótese evolutiva, nós provimos dos macacos, então eles possuem rabo, porém a gente não. Por quê? Nós atrofiamos o nosso. A gente não tinha necessidade de usar, então ele foi diminuindo, atrofiando, até que parou de existir em uma determinada espécie. Então essa é a lei de Lamarck. Foi assim que ele conseguiu comprovar fatos que o Conde de Buffon não conseguiu, como por que os seres se modificam tanto, tá? Ou então, por que existem tantas espécies de felinos, ou espécies de cavalos, espécies de cachorros, de pássaros, por exemplo, tá? E juntamente com essa lei do uso e do desuso, veio a lei de herança dos caracteres adquiridos, que é as girafas, que é o que eu falei. Quando as girafas começaram a esticar os pescoços para conseguir alcançar a comida mais alta, as próximas gerações de girafa vinham com
o pescoço um pouco maior. E aí, o que é isso? É a lei de herança dos caracteres adquiridos. Aquela espécie... Isso até iria um pouco em algumas espécies até de seres humanos. É comprovado que tem algumas raças de seres humanos, algumas espécies de seres humanos, que são melhores em determinada coisa. Tipo atividade física, força bruta, até mesmo atividades manuais. Tem espécies de seres humanos que são mais ágeis para aquilo. Por exemplo, o pessoal que vive mais lá na África, é comum eles serem muito ágeis, então eles são muito rápidos. Nas Olimpíadas, eles sempre se destacam na questão de corrida, porque já é comprovado que eles possuem uma fisionomia mais apta a determinadas atividades que nós não possuímos, tá? Ou até mesmo a capacidade de sentir dor, tudo isso vai na herança de caracteres adquiridos, tá? E também, quando alguma coisa desaparece, como a gente, no caso, é o rabo, é porque não usou, então atrofiou e aquilo deixou de existir. E isso também entra em animais que entraram em extinção. Então, tiveram os animais que não se adaptaram, e quando esses animais não se adaptaram, aí eles deixaram de existir. Porque, tipo, o bisão, que é muito antigo, que é tipo um búfalo enorme, até mesmo o búfalo, os mamutes, tudo bem que os mamutes teve a parte lá na deriva continental, aí teve o gelo e tudo, mas seria um pouco também que ele não se desenvolveu e meio que morreu. Por isso que antigamente era muito comum terem animais extremamente gigantes, como cobras enormes, como é que é o nome daquele tubarão? Megalodonte, eu acho, que era um tubarão gigante que existia, até mesmo baleias, as baleias eram muito maiores, e eu acredito que com essa evolução, né, da lei do uso, foram feitos animais menorzinhos, e aí essas grandonas deixaram de existir. E esse estudo de Lamarck, ele já foi muito mais aceito do que o estudo do Conde de Buffon. Por quê? Lamarck, ele supriu lacunas que o Conde de Buffon não conseguiu explicar, que no caso aqui no caso, a lei propriamente dita do uso e do desuso. Tá? E aí, a partir de Lamarck, começou toda uma revolução na evolução, né, das espécies, mas ele ainda não é a estrela que brilha mais bonito, tá? Mas aí na página 10, onde está falando hipótese evolutiva de Lamarck, vocês vão grifar, meninos, o segundo parágrafo, onde ele está falando da lei do uso e do desuso. E vocês vão grifar também o parágrafo de baixo. Só que vocês não vão grifar ele todo, vocês vão grifar ele só onde está em negrito, bem escuro, lei dos caracteres adquiridos. Que é onde ele explica, né, que a partir da lei do uso e do desuso, uma geração vai ter ou não ter aquilo. Isso também, meninos, é aplicado até mesmo na genética. Por quê? Não no caso da lei do uso e do desuso, mas na lei da herança de caracteres. Quando uma família ela apresenta algum tipo de síndrome, ela passa, né, para gerações consequentes, né? Então, pode ser, às vezes, o nanismo, ou então alguma doença cardíaca, alguma doença respiratória, aí vai passando que foi adquirido por aquela família e aí é passada para os descendentes. Agora sim, não, virando a página, que eu já ia passar para o próximo, tô muito animada. Virando a página, vocês vão ver que Lamarck ele também propôs um estudo sobre flamingos, tá? Porque os flamingos eles tinham que ter pernas compridas, para que eles conseguissem ficar nos lagos sem se afogarem, sem se afundarem totalmente, e em pé para que eles conseguissem ver a comida e pôr o bico lá dentro e tirar. E aí o que aconteceu? As pernas deles foram aumentando. Então, de acordo com o estudo de Lamarck, o primeiro flamingo aqui, ele era mais curtinho, as perninhas curtas. E aí, conforme os processos evolutivos foram acontecendo, a necessidade daquele membro se desenvolver, ele foi... Peraí, gente, rapidinho. Quase morrendo. Pois é. Não, passa mal, não pode não, gente. Eu já tô com uma cachorra porque a âncora da minha irmã dá essas coisas, e ele tá quase morrendo. Ai, pronto. Voltando aqui. Lamarck.
Então, ele propôs que as pernas do flamingo começaram a esticar porque era mais necessário. Elas precisavam ficar mais altas, mais compridas, para que conseguissem pousar, né, nos lagos sem afundar totalmente e conseguindo ver o alimento. Então, ele foi usando de base não só as girafas, mas também os flamingos para sua hipótese evolutiva, tá? E aí, Lamarck ele foi um dos primeiros a montar essa teoria. Como eu disse, ele abriu portas para outros estudos, tá? Até mesmo, aí na página 11, meninos, vocês podem grifar o terceiro parágrafo, que é o segundo parágrafo embaixo da imagem. Meninos, alguma pergunta sobre Lamarck? Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês querem comentar? Tá todo mundo ok aí com Lamarck? Lei do uso e do desuso? Herança, tá tudo ok? Tá tudo bem? Matheus, José, Hudson Júnior, Júlia. Gente, vocês perguntam? Sua gata tá bem? Ah, minha mãe pôs ela lá fora. Agora ela tá Então lá tá bom. fora miando pra eu deixar ela entrar, mas eu não vou deixar. Gente, ela é filhote, ela é sozinha demais. Então Lamarck, ele foi o quê? Ele foi o pioneiro, porque, como eu disse, de Buffon não teve muito efeito, e aí Lamarck abriu as portas. Porém, ainda assim, tinha algumas lacunas para preencher no estudo de Lamarck. É aí onde a gente chega na estrela que brilha. Ai, gente. Ai, esse homem, gente, a estrela que brilha na vida de quem faz genética ou quem faz biologia, ciências, tudo, que é Charles Darwin. Gente, esse homem, foi ele que avançou a gente em, tipo, 100 anos. Charles Darwin, ele era um evolucionista e ele era naturalista também. Ele era inglês e com 22 anos de idade, ele entrou numa expedição a navio que iam passar 5 anos por vários locais, fazendo estudos mesmo. Inclusive, Charles Darwin, veio ao Brasil. E aí eles começaram a fazer o quê? Ele fazia anotações sobre essas espécies, sobre tudo que ele tinha visto, sobre os animais, as plantas, a terra, tudo. E começou o quê? A teoria evolucionista de Charles Darwin. Porém, essa teoria, ela teve em conjunto um outro cientista que é o Alfred Russel Wallace. Porém, ele é meio tipo o Robin do Batman. Muita gente não lembra. Na verdade, ele não é nem o Robin do Batman. É tipo, Lamarck é o Robin, Darwin é o Batman e o Alfred é o Alfred mesmo. Sabe o Alfred do Batman? É tipo isso. Porque quase ninguém meio que dá crédito a ele. Mas as anotações dele auxiliaram Charles Darwin a fazer esse estudo e a apresentar até a comunidade científica. Só que como Charles Darwin já tinha renome, a teoria dele foi aceita mais e a de Alfred foi meio esquecida porque ele já não tinha tanto renome quanto o Charles Darwin. Porém, Charles Darwin, só após 20 anos, essa viagem que ele fez e tal, que ele publicou um livro que é utilizado até hoje, gente, para o estudo de ciências, de biologia, de zoologia, de tudo, que é um livro chamado A Origem das Espécies. Eu até usei esse livro, eu usei esse horrores na minha faculdade. Esse livro de Charles Darwin, ele é de 1859 e até hoje ele é utilizado. Lá, Charles Darwin, ele dá um show sobre evolução. Ele explica certinho, desde o início, como ocorreu os processos evolutivos. Ele explica sobre a geração, tudo. Por quê? Os estudos de Darwin, em conjunto com Alfred, ele tem 3 questões básicas, que é mudança de ambiente. O que é? Uma espécie, ela vai tornar necessária uma mudança física quando ela se coloca em outro ambiente. É aquilo que aconteceu. A gente teve uma mudança de ambiente, no caso é a Pangeia, a deriva continental. Então nós éramos Pangeia, teve a deriva, se separou. Com essa separação, os animais também separaram, o clima mudou. Prova disso é, o Rio Grande do Sul encaixa perfeitamente na África. Só que o clima do Rio Grande do Sul é um pouco diferente da África. Por que isso aconteceu?
Porque a parte correspondente ao nosso Rio Grande do Sul, ela está numa latitude diferente, ela está num relevo diferente, que fez com que o clima ficasse ameno. Já lá na parte onde ela encaixa na África, continuou um clima mais seco. Também tem a relação da linha do Equador, né? Dos ventos, né? Da transição de vento da superfície do globo. Então, mudança de ambiente. Toda vez que um animal ele muda, ele se coloca em outro ambiente, ele precisa adquirir novos hábitos de comida, novos hábitos de caça, novo hábito de reprodução. Aí onde mistura as espécies, tudo isso. Segundo ponto, o ancestral. O que é? Nós temos um ancestral comum. Aqui, como na imagem do slide mostra, então a gente derivou de um ser vivo unicelular, muito simples, e foi indo, desenvolvendo, até virar uma criaturinha meio gosmenta aquática, até conseguir sair da água, e começou a andar, e aí de 4 patas a gente passou até só 2, e foi indo até Homo sapiens. Então, a gente tem um ancestral em comum, que até mesmo é comprovado pelo DNA. Tem um código genético, um código de DNA, que em todos os seres humanos, ou melhor, todos os seres vivos, ele é idêntico, o que comprova que nós temos um ancestral comum. Nós viemos meio que do mesmo ancestral, do mesmo local. E a última das 3 tópicos que rege a hipótese de Darwin é seleção natural. O que é a seleção natural? O que não se desenvolver, ele vai morrer. Então, a espécie que não cria uma adaptação boa, ela vai morrer, enquanto uma espécie que se desenvolve, que muda, que vai atrás, sobrevive. Isso nada mais é, gente, do que até mesmo um quesito social, hoje em dia falando. Então, seria tipo assim, posição social. Então, um animal que tem uma posição social mais alta, que tem mais recursos, ela vai sobreviver mais do que uma pessoa que tem uma posição abaixo, que não tem tanto recurso, não tem tanta alimentação, ela vai morrer. É tipo aquele negócio, a gente é o que a gente come, e quem não come nada, some, né? Morre. Então, seria isso, essa seleção natural. Ocorreu de forma, né? Tava lá, você não desenvolveu, então foi, né, embora. E é basicamente a frase mais... Ai, gente, essa frase é linda. Ela estava na minha formatura. Que é a frase de Charles Darwin, que é: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, não importa se o animal era muito rápido ou se o animal era muito forte. Se ele não soubesse desenvolver em diferentes habitats, ele não vai conseguir viver, ele não vai conseguir se alimentar naquele local. Então, é por isso que a teoria de Charles Darwin é a mais aceita até hoje, a que é utilizada para estruturar todos os estudos científicos sobre a evolução, né, tanto humana quanto de qualquer ser vivo, que é esses 3, mudança de habitat, ancestral comum e seleção natural. Então, por exemplo, na nossa seleção natural, hoje em dia a gente tem recursos, a gente tem alimentação, a gente tem tudo. Mas lá na era do homem da caverna, do homem das cavernas, a família que sobrevivia era aquela família em que o homem das cavernas, propriamente dito, ia atrás do alimento. Então, se ele era um homem rápido, forte e principalmente sabia criar, foi aí também o desenvolvimento do nosso pensamento cognitivo e inteligência. O homem começou a desenvolver armadilhas para pegar determinado animal, ou então o homem começou a desenvolver uma espécie de barco ou uma tabinha para ir no rio para conseguir pescar, e o homem começou a criar a lança para poder pegar os peixes, depois a vara, depois ele começou a criar redes. Isso comprova essa hipótese evolutiva de Darwin, que é essa seleção natural. Ou o ser humano antigo começava a se desenvolver para arrumar alimentação, ou então ele ia morrer. E através desse desenvolvimento, a gente começou a ter o quê? O pensamento cognitivo, a gente começou a ter mais inteligência que os outros animais, e por isso nós chegamos até onde estamos hoje, que é a raça dominante, né, sobre os pobres animais, tá? Então, gente, Darwin, ele foi, assim, um divisor de águas no mundo da evolução. Os estudos dele é incrível. Gente, eu ia falar para vocês lerem, mas é um livro muito cansativo. Vocês acham na internet em qualquer lugar. Mas é um livro, uma leitura mais cansativa, e ele é muito grande. A origem das espécies é muito grande. Mas é um livro, assim, incrível, 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 que Darwin, ele expôs de uma forma, assim, que
você consegue entender perfeitamente como foi a evolução humana, tá? Humana não, a evolução total. Meninos, aí na parte que fala de Charles Darwin, na página 3, 3 não, Jesus, 13, vocês podem grifar, lá embaixo do segundo parágrafo, tá assim, a teoria evolutiva e os 3 tópicos. Aí vocês podem grifar eles, ou então vocês podem só fazer tipo uma chave assim, para marcar ele. E o último parágrafo também, tá? Que é onde vai falar sobre o que eu falei, né? Que o parentesco, que a gente tem um parentesco comum, todos nós temos um código genético com uma partezinha igual, que comprova que a gente veio do mesmo ancestral comum. Só que daí, Darwin foi aceito. Porém, Darwin sofreu um pouco de perseguição do clero, da parte religiosa, porque Darwin, ele meio que falou que a gente provia, né, dos macacos, né, e tudo mais. E aí todo mundo achou, tipo, era um macaco e nasceu um homem. Só que não, a teoria evolutiva de Darwin são várias vertentes. Não é tipo assim, do macaco e foi retinho até o homem. Não. É um mapa onde, tipo, daqui vai derivar um meio macaco mais estranho, depois derivou um que parecia mais um ser humano, até chegar no final. E aí Darwin sofreu um pouco de perseguição no meio científico por conta dessa afirmação dele, mas que hoje, cientificamente falando, no caso da parte evolutiva, não a parte cristã ou do pensamento que Deus criou tudo, é comprovado sim que nós temos uma descendência vinda desses mamíferos, tá? Meninos, então foi isso, a gente terminou essa parte de evolução, tá? A gente vai continuar na próxima aula com as mutações. Igual eu falei, é um conteúdo que a gente já viu também um pouquinho no último tópico do livro. A gente vai falar sobre mutações, a gente vai falar... A gente vai falar um pouco sobre as mutações, sobre as adaptações, sobre mudança, né, física que os animais sofreram, tá? Aí, deixa eu tirar uma linda foto de vocês. Vou mandar a atividade lá na Agenda Edu, para a Gabriela pegue seu livro. Gutenberg tá na aula, Gutenberg não tá na aula. Vou marcar aqui também. Falar para ele pegar o livro, porque eu vou passar a tarefa hoje já, tá? Maria, Matheus e José apareçam para me tirar uma fotinha. Deixa eu soltar o cabelo para parecer menos estranha. Gente, professor de ciências é assim mesmo, tá? Tem os cabelos tudo doido. Vocês tinham que ver na minha faculdade, meus professores. Adoro. José, meu filho, apareça.